Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. E hoje, mais uma vez aqui aos domingos, né? A nossa roda de conversa, no meu meditar em voz alta, sempre trazendo um papo, uma conversa de temas que me perpassam, que me interrogam, que, como sempre eu digo, não tem uma conclusão, não é? Mas que pode ser, né? Um pontapé inicial de outras tantas reflexões que a gente tem, não é? Diante da vida, diante do cotidiano. Temas que eu acredito serem relevantes para que a gente pense uma espiritualidade madura, uma espiritualidade verdadeiramente inserida no mundo, na realidade. E por falar em mundo, quando a gente fala de mundanidade, qual é a imagem que vem em sua cabeça? Quando eu falo em mundano, o que é que você pensa? Que coisas, que imagens, né, que símbolos vêm à sua cabeça? Tá? Enquanto você pensa aí, eu vou dar o recado e acolher aquelas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz, que é o canal Paz e Bem. Se inscreva no canal Paz e Bem. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe em suas redes sociais, presente para os amigos, amigas, inimigos, inimigas, esse, esse vídeo, né? Que, como sempre, é um espaço de reflexão, pensamento, né? E se você puder, claro, e quiser também, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Tem o título do vídeo, tem a descrição, né? Sempre trago um texto, né? Um pequeno texto apresentando o conteúdo do vídeo e tá lá o link, né? Para você colaborar, nos apoiar, certo? Dessa forma você mantém, ajuda o canal, tá bem? Mas claro, se você puder e quiser, tá bem? Sempre. Pois bem, e aí? Faço uma sugestão. Tem uma paradinha agora nesse vídeo, se você, né, puder, e procure na internet mundanidade. Mundanidade e espiritualidade. Mundanidade e cristianismo. Coloque aí no Google. Já vou lhe adiantando. Já vou lhe adiantando o que você vai encontrar. Você vai encontrar uma ideia, não é? Que é do senso comum, que é de uma determinada tradição cristã. E é por que eu estou dizendo isso? Porque essa tradição ela é hegemônica, mas ela não é única, não é? Que é a ideia de contrapor mundanidade à espiritualidade ou à santidade, como palavras que são contrárias, que se negam. É impossível você ser mundano e ser santo. É impossível.
segundo essa visão, você ter uma espiritualidade, né, madura, rica, uma espiritualidade profunda, sendo mundano. E mundano aqui, como aquele que está inserido no mundo. Primeiro, vamos agora, né, liberar o meio de campo, como eu digo. Quando eu falo em mundanidade, o que você pensa? Para o senso comum, mundanidade tem a ver com devassidão sexual, tem a ver com os prazeres da vida, tem a ver com a busca, não é, das coisas do mundo, de estar no meio do mundo. E o mundo aqui, como, por exemplo, as questões sociais. E aqui, santidade como um lugar distante de tudo, né? Um espaço de isolamento, algo que se distancia desse mundo, quase uma vida monástica no deserto, essa imagem, né, de alguém que vive dentro de claustros, mosteiros, de lugares isolados deste mundo pecaminoso. Se você pensa assim, isso é, pelo menos, uma visão consagrada dessa visão de mundanidade. Tá? Você vai encontrar várias vezes, de forma recorrente, dentro da tradição cristã, a reafirmação dessa visão. Isso é algo que o mundo é algo que contamina, né? E particularmente associado à mulher e associada à sua sexualidade exacerbada, né? E que o homem precisa, porque sim, os homens são historicamente dentro do cristianismo hegemonicamente aqueles que assumem o poder, né? Inclusive poder teológico, poder propositivo da reflexão, né? Poder político, mas no sentido do comando, né? São eles os bispos, os padres, os pastores, não é? Mas também, não é, a questão do poder argumentativo, né? É aquele que fala sobre. Bem, como eu disse, essa é a visão consagrada, essa é a visão que se tem ao longo da história, essa é a visão, né, que a gente poderia dizer hegemônica, mas ela não é única. Quem me acompanha aqui percebe que eu falo pouco ou quase nada sobre anglicanismo. E por que sou anglicano? E hoje talvez eu faça uma das chaves para a compreensão disso. É que, para mim, ser anglicano foi reconhecer, mais do que negar outra experiência de fé, né, ou mal dizê-la, como, por exemplo, todos sabem que eu venho da tradição católica romana, ou, né, negar outras experiências, como, por exemplo, a experiência do protestantismo histórico, foi uma forma que eu encontrei, e mais, que eu me reconheci
como forma de vivenciar essa espiritualidade que assume de forma honesta, né, de forma madura, essa mundanidade. E aí eu pego um texto, né, do James, do reverendo, né, que foi reitor do seminário da Igreja Episcopal Americana de Nova York, né, James C. Farringham, que escreveu Anglican Way, um texto que está disponível na internet, que foi traduzido pelo reverendo Carlos Getúlio Halbert, não é? Que está disponível esse texto traduzido em português, né? Tá disponível na paróquia São João, né? Na Diocese Anglicana de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui no meu texto, no texto que acompanho, para quem quiser ler, tá? Esse texto. E ele parte, de uma forma resumida, ele faz um panorama, né, da espiritualidade contemporânea, né, da pluralidade. E como é que, de repente, nós, episcopais anglicanos, damos uma possível resposta. E ele apresenta 3 características que, como ele mesmo diz, não são exclusivas nossas, mas que nos constitui, vamos dizer. É parte, a gente se reconhece nessa forma, né? Nesse temperamento, nessa forma de viver a espiritualidade. Um é a compreensividade, né? Uma palavra inglesa, mas que traduzido como compreensividade, que quer dizer essa ideia de que a gente, é por isso que é difícil encontrar uma palavra em português, não seria comprimir, mas como algo que nos junta, nos reúne, apesar, né, da multiplicidade. É uma postura de compreensão, né, sem apelar para a uniformidade. Então a gente reconhece que somos plurais e, sendo plurais, a gente constrói a partir daí a ideia de que somos unos, né, nesse reconhecimento da pluralidade. Somos plurais e assim nos aceitamos e nos reconhecemos. E aquilo que anglicanos dizem, né? A gente fala de unidade na diversidade, não é? E que constitui a ideia de via média, né? Também buscar um equilíbrio sempre entre os opostos, né, do exclusivismo. Só isso, só aquilo. Nós somos também, né? Nós reconhecemos que há, mas também existe e que isso precisa, né, ser reconhecido, ser encarado e, humildemente, a gente busca, né, entender, compreender, né, em vez de ficar uniformizando ou dizendo que a única forma exclusiva de se viver é isso. Se é mais ou menos isso. E ele fala também da santidade espiritual, né, pessoal, a santidade pessoal, que é um espaço de reconhecimento que a gente tem algumas demandas, né, da solidão, da participação litúrgica, da vida comunitária. A gente tem, né, essa dimensão comunitária também, apesar de a gente viver também, buscar essa solidão, né, esse espaço pessoal, íntimo, mas que esse espaço íntimo ele precisa também ser expresso como comunidade.
e exercitar nisso sempre a compaixão de si e do outro. E há uma longa tradição mística na igreja da Inglaterra, né, e nas igrejas da comunhão em relação a isso. E aqui entra o terceiro aspecto. Volto a dizer, isso não é exclusivo nosso, tá? Episcopais anglicanos. Mas a gente vê isso, a gente reconhece isso. É a santa mundanidade. Holy worldliness. Santa mundanidade seria essa a tradução. E o que é isso? O que seria isso? E aí, né, a gente precisa retomar as visões ou superar essas visões que a gente tem sobre a imagem que a gente tem de mundanidade como, não é, o oposto de santidade. E aí eu destaco um trecho desse, né, do Anglican Way, que foi traduzido, né, pelo reverendo Carlos Getúlio Halber, né, que diz assim: finalmente, ele tinha apresentado essa compreensividade, essa santidade pessoal, aí diz: finalmente gostaria de considerar importante um aspecto da tradição anglicana que pode ser descrito como santa mundanidade, entre aspas. Santa mundanidade. É uma afirmação de vida, em vez de uma negação do prazer. Chama as pessoas para a fé, não por medo ou culpa, mas a partir de uma visão de Deus que provoca uma resposta em vez de exigi-la. Bonito, né? Chama as pessoas para a fé não por medo ou culpa, mas a partir de uma visão de Deus que provoca. Estamos nós aqui sempre aos domingos, né? Fazendo essas provocações aqui, né? E uma resposta. Eu não estou exigindo nada aqui que a gente chegue a um consenso. Nessa diversidade que temos aqui em Paz e Bem, não há possibilidade de uma uniformidade, ou um consenso, ou uma, né, uma profissão de fé, uma confissão de fé. É um modo de vida modelado pelas palavras do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. E Deus criou o mundo e viu que era bom. Isso não quer dizer que não levamos a sério o pecado humano, mas que a nossa ênfase está naquilo que nossa redenção em Cristo torna possível. É porque Cristo ressuscitou que toda a natureza e toda a matéria e todo o mundo foi dignificado. Foi porque ele encarnou, ele assumiu plenamente a sua condição humana que o mundo é belo e bom. E por que nós não vemos ele assim? Porque existe uma marca que teologicamente chamamos de pecado, que é aquilo que erra o alvo. Ou seja, porque nos equivocamos, porque nós erramos. E na nossa errância é parte de um aprendizado maior, de um reconhecimento de que não somos completos, de que não somos inteiros, de que não somos ainda crísticos. Não como Jesus de Nazaré, lá, né, o Galileu palestino, né? Mas nessa dimensão profunda que ele assumiu na sua plenitude de ser ele, Emmanuel, Deus conosco, que Deus é conosco, é em nós,
reino de Deus está no meio de nós. E por que nós não vemos ou não reconhecemos? Porque ele vive sujeito, não pela vontade de Deus, mas por aquele que a subjugou. Quem foi isso? O maligno? Maligno? Não esse. Mas, por exemplo, o sistema capitalista, isso sim, extremamente contraponto à experiência de uma espiritualidade plural, de paz e madura. O sistema, sim, que se apropria de elementos religiosos para o seu enriquecimento pessoal. A teologia da prosperidade, isso sim. Mas por que será que as pessoas estão tão afeitas, né, os líderes religiosos, na sua grande maioria, de forma hegemônica, né, nas internets aí, né, nos canais religiosos, muito preocupados com a questão da sexualidade humana, mas muito pouco preocupados com a exploração, o preconceito contra o pobre, contra a população LGBT. Por quê? Porque estão preocupadas com a condição do povo periférico negro, das mulheres. Por que será? Porque, de repente, condenam esse povo? Por que exploram esse povo? Por que será que não levam em conta a exploração do sistema capitalista que se apropria, volto a dizer mais uma vez, dos elementos da religião para explorar ainda mais esse povo, condená-los ao inferno? Por que será? Aí a partir disso eu posso dizer, realmente, esse mundano é completamente contrário a uma espiritualidade madura. Essa mundanidade que atrela a experiência religiosa à capital, ao dinheiro, né? Isso sim é mundanidade perversa. Por isso que o reverendo americano fala de santa mundanidade. E que santa mundanidade é essa? O reino de Deus está no meio de vós. Está na dignificação da pessoa humana, na sua integridade de assumir a natureza, a matéria, como diria Teilhard Chardin, que não era anglicano, que era jesuíta, católico, que vai dizer bendita matéria. Não é? É sobre isso que a gente precisa falar. É sobre essas questões que a gente precisa, né, refletir. Sobre esse caráter simples, humano, demasiado humano, ecológico, holístico, né? Na seriedade própria desses termos, né? Não nessa vulgarização que existe por aí. É sobre isso que a gente precisa pensar. Para bem da honestidade intelectual, eu coloco de onde parte a minha reflexão. Creio e sei que em outras tradições esse pensamento, além da minha, do meu caminho, né, ou daquela escola espiritual que eu escolhi trilhar, também pensa e também fala e também diz. Mas isso não é uma criação minha.
existe gente no mundo pensando. Então, que nós possamos realmente assumir conosco, encarnar essa santa mundanidade. Porque Cristo encarnou e assumiu plenamente a matéria e o mundo, porque ele não era um alienado, né? Nem se alienou. Né? Jesus passou uma temporada no deserto, mas não passou o ministério todo no deserto. Até porque o deserto é o lugar da tentação. É muito tentador, né? Ficar lá no deserto, isolado do mundo, para não se contaminar, né? Das coisas lúgubres, né? Da devassidão. A gente tem que encarar o mundo e denunciar a devassidão, essa sim, né? Do capital, do poder, da arbitrariedade, da intolerância, do ódio. Isso sim. Isso é evangelho, isso é boa nova. Num mundo que está entregue, né? a, a esses podres poderes. E aí a gente precisa desenvolver um contraponto, uma santidade, sim, né? Que assume plenamente a vida. Porque Deus criou o mundo e viu que era bom. E por ele amar tanto o mundo, enviou o seu Filho, não para condená-lo, mas para redimi-lo, para que o mundo reconhecesse, né, isso, que por a gente errar o alvo tantas vezes, a gente não reconhece. Bom, belo, aquilo que é essencial no mundo. Fica aí, então, como sempre, né, como foi dito aqui, não é uma busca de uma, vamos dizer assim, de um consenso, né, de uma unificação, chegar a um resultado, chegar a uma uniformidade, né, mas reconhecer que a gente aqui, nesse momento, levanta questões, provocações, né? Então fica aqui então a mensagem. 21 horas, o recado final. Sempre aqui de domingo a domingo, oração fim do dia. Rezar, rezar, é aqui o convite, né? Para se juntar à comunidade de, de oração aqui no canal Paz e Bem. Tá bom? 21 horas, de domingo a domingo, oração fim do dia aqui. Tá bom? E, para finalizar, a bênção. Hoje, a bênção celta, ou bênção irlandesa. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus, Pai de amor materno. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus, onipotente, misericordioso, bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite para todo sempre. Amém. Grande abraço, gente querida. Grande abraço. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.